Salve, amigo colecionador, bem-vindo mais uma vez ao canal Turbo Trio. E vindo hoje fazer esse vídeo baseado nesse recente lançamento da linha Marvel Legends, que é o Rom, esse personagem meio lado B, eu posso ter a ousadia de chamá-lo assim, né, do universo Marvel. Depois de uma série de figuras tão repetidas, né, Wolverine, Homem-Aranha, Batman da DC Multiverso se repete o tempo inteiro, e os caras vão e lançam uma figura finalmente inédita numa coleção Marvel Legends, pelo menos pra mim. Eu nunca vi o Rom em figura de ação assim, tão corriqueiro como outras figuras mais conhecidas. Eu tô realmente muito feliz de ter feito essa aquisição, tô feliz que muitos amigos do Brasil já receberam e continuam recebendo essa figura também. É legal ver a curiosidade de pessoas que não conhecem o personagem, né, não tiveram acesso a esse personagem no momento em que ele é lançado ali na década de 80, no Brasil, né, porque na década de 70 ali, 79 e tal, é legal. Mas assim, eu não quero ficar aqui cometendo muitas atrocidades com relação a como é esse personagem, como ele foi construído. Então pra isso, cara, eu resolvi bater um papo, né, e vou mostrando a figura pra vocês com um grande amigo, um cara que eu conheço há mais de 30 anos, né, que é o José Matos Neto, um grande amigo mesmo, a gente se conheceu lá na época dos videogames, do Super Nintendo, e essa amizade prevalece até hoje, e eu vou bater um papo com ele a respeito dessa figura de ação do Rom, e o Zeca, né, meu amigo Zeca, ele vai passando para vocês aí algumas curiosidades e o quanto ele gosta dessa figura. Isso é um registro, né, de amizade entre eu e o Zeca, que eu deixo, que eu compartilho aqui com vocês. Tomara que vocês gostem, cara. Então vamos lá, que o Rom ficou bacana demais. Tudo bom, Zeca? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo. Que bom vê-lo de novo. Gostou aí da novidade do Rom, cara? Que surpresa boa, né? Sim, eu adorei. Eu, há uns meses atrás, vi a action figure, né? É uma coisa que eu desejava há muito tempo, né, que houvesse, né? E já em 2023 eu fiquei maravilhado com a notícia, né, de que a Marvel havia readquirido os direitos de publicação do Rom, né? E que lançaria, né, todo o material, né, em formato ônibus. Era um sonho meu, né? A chance de readquirir esses quadrinhos, né, os quais eu tanto, né, gosto, né, foram maravilhosos ali durante a minha infância ali, que eu li o personagem, né, eu adoro ficção científica, né, curti muito esse herói. Pois é, e ele tem aí mesmo essa carinha oitentista, né? Me conta aí, cara, ele não foi originário dos quadrinhos, né? O Rom, ele primeiro era um brinquedo, é isso? É exatamente isso, Marcelo, né? O Rom, como outras franquias que a Marvel adaptou, né, para os quadrinhos, eram propriedades, né, de empresas, né, de brinquedos, chamada Parker Brothers. Lançou algo que parecia um robô, tinha poucas articulações, ele era bem feinho e que licenciou a Marvel para publicar em forma de quadrinhos para popularizá-lo, né, torná-lo mais conhecido do grande público, né, e a Marvel, né, através do escritor Bill Mantlo, ele foi incumbido, né, de adaptá-lo para os quadrinhos. Era um cara que curtia muito criar histórias baseado nos brinquedos que o filho dele tinha. Ele ficava imaginando histórias para aqueles personagens. Ele já tinha adaptado uma série de brinquedos chamada Micronautas. E esses brinquedos, na verdade, eram os brinquedos japoneses que foram, né, a licença foi adquirida aí nos Estados Unidos e foram, né, receberam esse nome de Micronautas e já haviam sido adaptados por ele, que ele já tinha visto adquirido esses brinquedos para o filho, né, e criado histórias, né, ele mesmo sugeriu à Marvel de conseguir os direitos e transformou numa revista em quadrinhos maravilhosa. E o Rom não tinha história própria. Ele era apenas parecia um robô. Eu digo parecia um robô porque quando a Marvel adaptou para os quadrinhos, ele se tornou um ciborgue, né? Um dos pedidos ali, né, que foi feito, que ele fosse adaptado, né, para os quadrinhos como um ciborgue. Então ele não tinha história, ele não tinha plano de fundo, né, assim, quer dizer, só tinha ele, a aparência dele, o nome, os inimigos, que eram os espectros. O Bill Mantlo criou todo um universo para ele, toda uma história, né, personagens coadjuvantes, todo um enredo, né, uma origem, né, um planeta natal, um motivo, né, para ele, né, combater o mal, e deu todo um sentido para a existência desse personagem, né, que não havia até então. A prova maior disso é que o personagem, como brinquedo, ele durou pouco tempo. Parece que vendeu cerca de 200 a 300 mil unidades e foi esquecido, mas como quadrinho ele durou, né, do final de 79 até o início de 86. A minha memória ela é muito traiçoeira nisso, mas eu lembro de ver sempre coisas do Rom atrelado às revistas do Incrível Hulk. Confere isso? Você tinha uma revista do Hulk, tinha sempre lá no finalzinho um capítulo dele. Foi assim, a minha lembrança sobre isso. É bem isso, porque
Ele foi adaptado para os quadrinhos no final de 79. Ele só começou a ser publicado aqui no Brasil em 1982, pela Rio Graphic Editora, numa revista chamada Almanac Premier Marvel, que durou apenas 6 edições, mas o Ron estreou na edição número 2, isso em 1982. Ao longo daquele ano, né, esse almanac era bimestral, publicaram as primeiras histórias do Ron, e foi até a última edição, as 6, né? Ele começou a ser publicado na edição 12, foi até a edição número 6, né? Que foi ao longo do ano de 82. E aí, ao final de 82, a Rio Gráfica Editora perdeu os direitos de publicação dos personagens da Marvel para a Editora Abril. Os melhores personagens estavam com a RGE, o Homem-Aranha, os X-Men, né? O Quarteto Fantástico e tal. Aí, inclusive, tinha Ron, Cavaleiro da Lua. Em 1983, a Editora Abril conseguiu os direitos do restante do universo Marvel, inclusive o Ron. E aí, nesse ano de 83, o Hulk estava na mão. Até 82 estava com a RGE. E aí, quando a Abril conseguiu os direitos, né, lançou a revista do Incrível Hulk pela Editora Abril em julho de 83, e dentro do Mix, e aí também publicava o Ron, publicava também a Mulher Hulk, mas o Ron teve continuidade de onde ele parou. Onde ele parou na RGE, a história seguinte já saiu na edição número 1 do Hulk. Aí a Abril deu continuidade e ele fazia parte, né, da revista do Hulk durante muitos anos. Depois ele foi, muitos anos depois, ser publicado na revista dos X-Men, e ele terminou de ser publicado aqui no Brasil em 89. A Editora Abril lançou uma nova revista no final daquele ano, a Super Almanac Marvel, e nela tinha ali a conclusão da saga do Ron. E nos Estados Unidos ele teve 75 edições mensais e mais 4 edições anuais. Aí quer dizer, a gente falando aqui, né? Você falando da revista, das edições, aí tem aqui, justamente na embalagem, é a capa da primeira edição. Ela foi desenhada pelo Frank Miller. Olha que maneiro, nunca imaginaria. Sim, a Frank Miller. E no caso, aqui no Brasil, só a ilustração do Ron mesmo que foi aproveitada ali no centro, né? Ali, né? Assim, porque eles faziam umas capas mixadas, né? Um pouquinho de cada personagem ali no Almanac Premier, né, Marvel da Rio Gráfica Editora. Aí pegaram essa imagem central dele, né, aí juntaram, né, com outros personagens que estavam estreando ali. Aí nos Estados Unidos eles até relançaram a número 1 em uma edição facsímile para festejar, né, o retorno dele, né, à Marvel, né. Eu tive pouca coisa assim, com o Ron em revista, confesso. A minha memória é muito mais assim do design, de ver ele naquelas páginas, dar uma breve lida, mas acompanhar uma saga como você e muitos amigos, totalmente longe disso. Mas ver o Ron ali foi uma coisa assim que foi legal demais, né, cara? E agora poder materializar essa figura aqui, cara, tá muito fiel ao que a gente conhecia. Olha lá o jetpack dele, ó, que a gente via, né? Isso, eu vi, ó, a imagem, né, do jetpack, fiquei maravilhado com o nível de detalhamento, né, da figura. Tá muito bacana mesmo. Aquela mãozinha intrigante, né, que tem aqueles dedinhos, que na verdade não tem os dedos, né? É aquela luvinha de bebê que a gente via sempre nos quadrinhos, aquele sapato dele sensacional, que tem esse detalhe dos pés, né, do ciborgue ali, né? Então, cara, eu tô muito, muito feliz de ter feito essa aquisição e saber que se trata de um molde com pouquíssimo reaproveitamento de figuras antigas. E, cara, eu não podia realmente, de repente, trazer isso aqui pro vídeo, para falar sobre, e principalmente sabendo que você gosta tanto do Ron, e compartilhar isso com um camarada como você, para mim é sensacional. Para começar, claro, a clássica arma dele, né? Essa arma principal. São duas, né? São duas. Uma analisa, né, a energia, né, ali verifica ali, né, o estado ali, né, porque os inimigos dele são os espectros, né, e os espectros são metamorfos, e eles se infiltraram na Terra, né, muito tempo antes do Ron chegar aqui. Eles estavam incorporados em várias agências governamentais, infiltrados, né? Entendi. E uma curiosidade sobre eles é que a Marvel adaptou-os, né, esse poder deles metamórficos, né, justificaram isso como os espectros sendo um ramo dos Skrulls. Para poder uma forma de encaixar ele dentro do universo Marvel, né? A parte. Então eu vou chutar aqui. Essa arma que você está falando, que é a que faz essa análise, eu imagino que seja essa grandona aqui, né? É a menor que faz a análise.
chutei errado pra caramba. Legal. Analisa a energia para poder, né? Entendi. Localizar. Saber, né? Porque eles estão aqui infiltrados aqui na Terra na forma humana. Entendi. Então, para verificar quem são, né? Se são realmente humanos ou se são, né? Os espectros disfarçados, né? E a coisa mais curiosa que eu curtia mais ali no quadrinho é que ele abria uma dimensão paralela e de lá ele tirava a arma. O analisador, ele adentrava ali, né, o subespaço, né, tirava uma e outra tirava do hiperespaço para bani-los, né, para uma dimensão paralela, uma dimensão, né, uma intermediária chamada limbo. É mais ou menos como o conceito da zona fantasma do Superman. Ou seja, esse efeito que está aqui, então, que veio, eu imagino que seja o efeito do raio como um disparo. E não faz sentido usá-lo na pequena, uma vez que a pequena é analisadora. Eu devo fazer uso dele, então, somente na maior, que é a que ele usa como arma mesmo, é isso? Isso. Bacana demais. Aí aqui, ó, veio também o que já é de praxe nesse tipo de figura, né, que são as mãos extras, né? Aqui, no caso, um punho cerrado para fazer ele em pose de confronto e mais um punho esquerdo para poder segurar ou a arma de disparo ou a de fazer análise, porque na figura mesmo ele vem originalmente desse jeito aqui, ó. Ele vem com um punho para segurar uma das armas e a outra é simplesmente uma mão aberta, né? Porque é normal figuras ter as mãos espalmadas. Agora, a coisa que veio com essa figura que não vou dizer que é a que eu mais gostei, mas ela é muito legal porque ela não é comum em figuras de ação, cara. Que eles fizeram, eles mostraram isso na feira, quando eu gravei o The Florida Connection com os meus colegas lá, o Juca Pereira, do Oficina dos Joes, e o Marco, do canal Marco Madrid Reviews. A gente viu no evento que ele viria acompanhado, não só ele e outras figuras dessa Wave também, das suas respectivas revistinhas. Isso. Muito bacana. A revistinha para capa da edição número 1. É claro que pode funcionar de repente para muitos como um alívio cômico, talvez para outros até uma bobagem. Eu, particularmente, achei sensacional, porque transforma ele num item não só de coleção, mas também num item de homenagem. Você está homenageando os artistas, né? Homenageando você, um cara que conhece tanta coisa legal a respeito de um personagem tão interessante, né, que ficou aí num limbo durante muito tempo, e de repente agora ele retorna, não só como um produto da Marvel, como agora, se eu não me engano, eu posso estar falando uma bobagem aqui, ele agora pertence à Hasbro também. A Hasbro adquiriu a Parker Brothers, né, anos atrás, né, e ela foi comprando, né, empresas de brinquedo menores, né, assimilando, né, então faz parte da Hasbro. Teve até um novo licenciamento da parte, né, a Hasbro tinha licenciado a IDW, acho que em 2016, e chegou a começar uma série nova em quadrinhos, né, do ROM pela IDW. Tentaram também fazer, sabe o que? Um universo compartilhado dos personagens, né, da Hasbro. Juntar, a IDW já publica G.I. Joe, Transformers, incorporando o ROM e também os Micronautas. Tentaram uni-los todos no mesmo universo, mas não foi muito longe não, durou pouco. No fundo, o que o povo quer é isso, né? É vender boneco. Sim, então, sim. Aqui, ó, ele consegue fazer uma movimentação de corpo muito legal, sendo ele uma figura que voa. É importante que ele possa mover essa cabeça dessa posição, porque facilita as poses de voo. Ele já traz uma movimentação que não é muito comum nas figuras da linha Marvel Legends, cara, que é essa movimentação debaixo do pescoço. Geralmente as figuras Marvel Legends só mexem a cabeça sobre a estrutura do pescoço. Esse aqui, ele já movimenta o pescoço separado do tronco, que é uma coisa que está sendo feita, por exemplo, nessa nova linha Maximum da linha Marvel Legends, que trouxe o Homem-Aranha, né? Esse Homem-Aranha novo vem com essa movimentação. E o Ron aqui também foi beneficiado com isso. Essa parte aqui de cima do tronco dele é engraçada, né? Me faz lembrar, sabe o quê? Quando a gente era criança e brincava pegava caixa de papelão para poder se vestir de robô, né? Essa estrutura parece trazer de volta muito essa lembrança. Ela não parece que tem uma pessoa dentro dessa caixa, olhando assim, sim, né? Engraçado. Verdade. Aí você tem aqui o tronco dele, eles puseram essa movimentação aqui, ó, tanto para girar assim também, mas pode fazer essa movimentação para poder ajudar em golpes. Aqui ele tem essa articulação do tronco aqui, da parte do abdômen, claro que acaba sendo prejudicado um pouco pela mochila, mas eu acho que isso não nota, né, de forma negativa o boneco. E a movimentação de braço Marvel Legends que a gente já conhece. As mãos foram beneficiadas pra caramba com essa movimentação de quebra de pulso na vertical, porque figuras com armas eu acho mais importante. Essa perna, esse par de pernas aqui, na minha opinião,
Eu acho que elas foram pegas da Titânia, que é essa figura que saiu agora na linha Secret Wars. Não sei se você viu. Sim, a Titânia, né? Sim, eu lembro dela. Aí agora eu acho que eles puseram essa parte da perna dela aqui, tá excelente, foi legal. Ele é uma figura autônoma quando comparada com outras figuras Marvel Legends. Ele, por exemplo, ele praticamente é do mesmo tamanho da versão do Visão que saiu na linha Marvel Select. Ele é realmente maior. O Ultron perto dele tá parecendo uma figura bem menor, assim. O Ultron ficou bem menor do que ele, o Ultron Marvel Legends. O nome dele originalmente seria Kobol. Aí os executivos resolveram trocar para ROM, que é, né, aquele termo da informática, né, que é Read Only Memory, né, memória só de leitura. Ele era do planeta Galador, que estava sofrendo, né, com os espectros, estavam tentando dominar a galáxia, eles se opuseram, né, a essa invasão, conseguiram vencê-los, né, mas os habitantes, né, do planeta Galador, né, os galadorianos, tiveram que se tornar esses ciborgues, né. Então, houve todo um processo de união deles com máquina, que parte da humanidade deles foi retirada e conservada criogenicamente, e eles foram, né, adaptados, né, essa fusão entre, né, seres humanoides como nós, né, e máquina, de terem a força, a durabilidade, né, para poderem, né, atuar no espaço, né. E depois que eles conseguiram vencer os espectros, eles se comprometeram na missão de erradicá-los de toda a galáxia, né? E o Ron veio para a Terra, né? E cada um deles foram para várias partes, né, do universo, acabar com eles, e o Ron veio para a Terra, e isso numa história que começou 200 anos antes, né? A durabilidade dele, entendeu? Ali como ciborgue, né? Então era isso. O Ron, quando chegou aqui, começou a rastreá-los e enviá-los para o limbo. Os humanos não entendiam, pensavam que ele era um robô alienígena assassino, porque o que eles liam era seres humanos meio que sendo desintegrados. Isso. Na verdade, ele estava, né, enviando-os, né, para uma dimensão, né, para eles serem aprisionados, para o limbo, né? Mas para quem via de fora, parecia que ele estava matando, erradicando, exterminando humanos. E tudo terminou na Marvel com uma grande guerra contra os contra os espectros, né? Em que o Forge dos X-Men foi incumbido de copiar a arma do Ron, o erradicador ali dele, né? O Forge, né, conseguiu recriar essa tecnologia e multiplicá-la, né, para que todos, né, vários heróis pudessem usá-la na Terra, e todos os heróis da Marvel se uniram numa grande guerra ali contra os espectros e conseguiram finalmente, né, bani-los, né, da Terra, e o Ron pôde retornar ao planeta Galador. Então, pessoal, bacana. Eu adorei ter esse papo com esse meu grande amigo, o José Matos Neto. A gente se tratou como Zeca, nosso grande amigo Zeca. Eu espero que ele consiga participar mais vezes aqui. Eu acho que vocês vão ver ele mais vezes por aqui, porque a gente tem bastante coisa para bater papo a respeito de super-heróis aqui. Então, já que eu sou um cara meio descuidado com as informações, eu resolvi de vez em quando consultar esse camarada que eu sempre considerei um oráculo da cultura pop, beleza? Zecão, muito obrigado, cara. Espero que você tenha ficado feliz de participar. Gostou de ver a figura de ação? Gostou de falar sobre um dos seus heróis prediletos, o Ron? Eu que te agradeço e estou felicíssimo em participar, né? Porque é um personagem muito querido por mim. E nesses tempos em que a cultura pop, né, o cinema, né, tornou o universo Marvel tão conhecido, né, me dá uma certa satisfação, né, poder falar de um personagem obscuro, pouco conhecido, né, do grande público, que ainda continua sentindo assim como o meu, né. Que é um personagem que, né, pouquíssimas pessoas conhecem, né, ainda mais sendo, né, uma licença, né, de um brinquedo, né. E que é muito querido. Muito obrigado pela sua oportunidade. Vai, bacana, que seja a primeira de muitas. Bom, então vamos nessa. Um forte abraço aí, meu camarada, e a gente volta a falar de heróis aí em breve, beleza? Um abração, pessoal. Um abração, tchau.